Então, pessoal, como nós falamos dessa depressão, né, quais são os sintomas, um dado muito alarmante que nós temos aqui, verificando aqui a questão da depressão. No Brasil, 5,8% da população sofre com depressão. Ela afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros, ou seja, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina e o segundo maior de prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9% de depressivos. Né? Então, assim, é um número muito grande, muito grande, muito grande mesmo, a questão dessa doença que é a depressão. Né? A depressão é uma das doenças mais afeta as pessoas no mercado de trabalho também. Em 2016, 75,3 mil trabalhadores brasileiros foram afastados de suas atividades por depressão. Pessoal, depressão se considera uma doença tão grave, que agora até o INSS encosta o paciente por depressão, né? Então, muitos trabalhadores estão sendo encostados por depressão, principalmente na área da saúde. Na área da saúde, o dado ainda é mais alarmante ainda. A cada 1.000 funcionários, um tem depressão, né? E que depressão, eu falo assim, tem depressão que tem que ser internado e tratado, né? Mas a cada 1.000, cerca de 50 pacientes são da área da saúde. Né? Então, assim, para vocês verem que a área da saúde é uma área muito complexa, muito atenciosa. Se nós não tivermos um cuidado muito grande com a saúde mental, ela acaba de piorar, né? Em 2016, 75,3 mil trabalhadores brasileiros foram afastados de suas atividades. Eles representam 37,8% de todas as licenças em 2016 por motivos de transtornos mentais, comportamentais, né, que inclui não só a depressão, mas também estresse, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. Esses transtornos mentais são relacionados ao consumo de álcool e cocaína, né? Ou seja, muitas das pessoas, elas têm depressão e procuram ajuda em bebida ou drogas, né? Quando se vai para a droga, ela vicia, e quando pode, a droga vai destruindo a vida dessa pessoa, que se torna uma esquizofrenia, um bipolarismo. Então, assim, tem que ter uma atenção tridimensional sobre tudo isso aí. Né? Nós temos que ter essa definição de cuidar dos nossos pacientes depressivos com atenção, né? Porque a depressão, ela precisa de uma atenção maior, não é um problema cardíaco que você vai ali, fica de atenção no paciente, faz uma medicação, pronto, acabou. Não, a depressão não, você faz a medicação, se você não tiver um controle, uma atenção, uma conversa, um papo legal com o seu cliente, com o seu paciente, esse paciente vai ter uma recaída e vai vir a falecer. Por quê? Suicídio, né? A gente vê muito também a questão assim, por exemplo, casal de idosos, né? Casados há mais de 70 anos, por exemplo, 60, 70 anos de casado, um idoso morre, o outro passa poucos dias, morre também. Por quê? Depressão, né? A depressão mata, ela é perigosa e ela mata, né? A depressão é diferente da tristeza do luto, né? A morte de um ente querido, a perca de um emprego ou o fim de relacionamento são experiências difíceis para uma pessoa suportar. Assim, é normal que sentimentos de tristeza ou de luto se desenvolvam em respostas a tais situações. Desse modo, aqueles que experimentam perca muitas vezes podem descrever-se como deprimido. Contudo, ficar triste não é o mesmo que ter depressão. Então não confunda, como eu falei para vocês. Não confundam tristeza com depressão. O processo de luto é natural, é único para cada indivíduo e compartilha algumas das mesmas características da depressão. Ou seja, tanto o luto quanto a depressão podem envolver tristeza intensa, pessoal, né? Afastamento das suas atividades individuais, das suas atividades habituais. Eles também são diferentes de aspectos importantes. No luto, os sentimentos dolorosos vêm em ondas, muitas vezes misturados com lembranças positivas do falecido. O que é isso? Vem em ondas misturada com lembranças positivas do falecido. Acontece momentos, você está aqui, de repente você lembra do momento que você teve com aquele parente que faleceu e você fica triste, ou se emociona, né, ou fica com saudades. A depressão não é assim. Na depressão,
o humor ou interesse, prazer, diminui durante a maior parte das 2 semanas, do início, né? Ou seja, você para a sua vida totalmente, né? Para totalmente a vida, então diminui. No luto, a autoestima é geralmente mantida, né? Na depressão, não. A autoestima também é muito baixa, muito baixa. Para algumas pessoas, a morte de um ente querido pode causar depressão grave. Perder um emprego, ser vítima de uma agressão física ou de um grande desastre pode levar à depressão para algumas pessoas. Quanto ao luto, a depressão coexiste. O luto é mais grave e dura mais do que o luto sem depressão. Apesar de algumas sobreposições entre tristeza e depressão, elas são diferentes. A distinção entre elas pode ajudar a pessoa a obter ajuda, apoio ou tratamento que precisa. Ou seja, pessoal, se você está em luto, você vai sofrer, né? Se você está em luto depressivo, você vai sofrer 10 vezes mais. E nessa pandemia que nós estamos vivendo, está acontecendo muito isso, né? A gente está vendo muitas pessoas morrerem, muitas pessoas deixarem a vida, né? E causando transtornos, né? Muito transtorno. Então, sim, nós temos que ficar muito atentos na questão da depressão, né? Justamente por conta disso, né? Por quê? Porque a depressão pode trazer, sim, grandes transtornos para a vida do ser humano e devem ser tratadas. Caso não for tratado, vai levar à morte, né? Alguns fatores de risco da depressão. A depressão pode afetar qualquer pessoa, né? Até mesmo uma pessoa que parece viver em circunstâncias relativas ideais. O que é isso? Rico, pobre, bonito, feio, gordo, magro. Então pode pegar todos a depressão, né? Ah, o cara é rico, o cara é bonito, o cara é magro, né? Mas ele pode ser depressivo. Então isso não é requisito para a depressão. A depressão é uma doença que ela não escolhe cor, raça ou etnia, né? Ela simplesmente vai acontecer com aquela pessoa se não cuidado. Vários fatores podem desempenhar um papel na depressão. A bioquímica, né? Diferenças entre certas substâncias químicas no cérebro que podem contribuir para os sintomas, né? Igual falta de hormônios, né? Alguns hormônios que trazem alegria pode estar faltando, testosterona, e outros hormônios mais, pode ser uma disfunção hormonal que pode levar à depressão. Genética. Depressão pode ocorrer em famílias. Por exemplo, se um gêmeo idêntico tem depressão, o outro tem 70% de chance de ter doença em algum momento da vida. Né? Porque gêmeos idênticos são muito ligados, então se um se deprime, provavelmente o outro tem grande chance de acontecer. Personalidade. Pessoa com baixa estima, que são facilmente oprimidas pelo estresse ou que são geralmente pessimistas, parecem mais propensas a sofrer depressão. Aquela pessoa que tudo para ela vai dar errado, tudo para ela é ruim, tudo para ela acha que não dá certo, né? Então elas são propícias a ter depressão. Fatores ambientais, a exposição contínua à violência, negligência, abuso ou pobreza pode tornar algumas pessoas mais vulneráveis à depressão. O que é isso, pessoal? É aquela pessoa que vive, chega em casa é briga, sai de casa é briga, uma pobreza muito grande, passa necessidade. Então isso tudo vai acarretar uma depressão se o paciente não tiver um psicólogo ou um psiquiatra fazendo um acompanhamento muito sério com ele, né? Então, assim, fatores ambientais causam muita depressão, mais do que os outros fatores, justamente por conta disso, porque a vivência tá ali, tá complicada. Nós que trabalhamos em unidades hospitalares, é um grande risco esses fatores ambientais. Por quê? Na unidade hospitalar você vê idoso maltratado, criança espancada, mulher violentada, homem que perde perna, que era trabalhador, que passa fome. Então, assim, aquilo tudo vai mexendo com o nosso emocional. Então, aconselho todo funcionário da saúde, do higienização ao médico, deve-se procurar ajuda psicológica pelo menos uma vez ao ano.
porque é muitas situações que se vê, né? Nós da rua, chamamos assim, nós trabalhamos na rua, fazemos o pré-hospitalar, ainda é mais complexo, porque às vezes você chega no local, o familiar da vítima já está lá, né? Às vezes um filho está morto, a mãe chega e está em cima do corpo do filho, todo ensanguentado. A gente tem que retirar essa mãe de cima. Infelizmente, às vezes a gente é até um pouco mais ríspido, porque senão ela não vai sair dali. Então isso mexe muito com a gente vai em ocorrência, criança morta, acidente de trânsito, então assim, é bem complexo. Então a área da saúde, pelo menos uma vez por ano, deve sim fazer um acompanhamento psicológico para evitar-se a depressão, né? E o que mais pode desencadear a depressão? Transtornos psiquiátricos, né? Correlatos, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, tudo isso pode gerar depressão. Estresse e ansiedade crônico, né? A pessoa que é muita ansiedade, que dá crise de ansiedade, a chance dela desencadear uma depressão é muito grande, né? Muito grande mesmo. Então, pessoa muito estressada, a gente tem que ter algo que alivia esse estresse, alivia essa ansiedade. Por exemplo, no meu caso, quando eu chego a um pico extremo de estresse, eu vou fazer uma atividade física, eu procuro viajar, eu procuro descansar. Ah, professor, o senhor tem tempo? Eu trabalho em 4 empregos, né? Então, assim, o estresse é muito grande. Porém, o que? Eu pus na minha meta o seguinte: finais de semana eu não trabalho. Então, final de semana eu pago plantão, faço troca, tudinho. Mas final de semana eu não trabalho. Por quê? Final de semana é para mim poder viajar, para mim poder passear, para mim poder viver a vida e acabar com esse estresse nosso, né? Então, assim, geralmente final de semana vou correr, vou caminhar, vou fazer exercício físico, né? Ou vou sair à noite, vou dar uma volta na cidade. Então, pessoal, isso nós temos que fazer por obrigação. Se você não pode fazer todo final de semana, não é assim a questão assim, ah, professor, mas então o senhor está muito bem, porque o senhor tem dinheiro para isso. Não, não é ter dinheiro, né? Hoje você pode ir num parque, você não paga nada. Então, assim, e isso te traz um certo alívio, uma certa satisfação de alguma coisa, né? Então não precisa ir só para lugares que tem balada, dinheiro, gasto, não. Porque isso aí vai acarretar mais estresse. Quanto mais você gasta, mais você estressa, porque depois você tem que pagar. Aí você estressa bonito, né? Então, assim, vai para um parque, senta, né? Joga um lençol no parque, fica tranquilo, vai ler um livro, estudar. Isso faz bem para o ser humano, exercitar a sua mente, né? Disfunções hormonais, problemas na tireoide. Pessoal, a tireoide é um caso muito sério que todo mundo deve tratar, né? A gente vê que a maioria dos problemas são tireoide, né? A maioria dos problemas de saúde, a tireoide está envolvida, né? Então vamos pegar firme aí, fazer um exame de sangue, ver quem tem tireoide, procurar tratar. Excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada. O que é excesso de peso? Nós gordinhos, né? Bem gordinhos mesmo, assim como eu, né? Sou um gordinho forte, né? Sedentarismo, né? Como eu era, né? Só ficava sentado, comia e bebia mais nada, né? Trabalhar. E dietas desregradas, né? Aquelas dietas loucas que o povo faz, vou ficar uma semana sem comer. Então isso, pessoal, acarreta estresse, que acarreta ansiedade, que acarreta depressão, né? Hoje, continuo gordinho, mas saí do sedentarismo, né? Então isso já melhorou a minha vida em 100%. E isso melhora a vida de todos, né? Vícios, cigarro, álcool e drogas ilícitas, né? Ou até mesmo drogas lícitas, né? Muita gente é viciada em drogas lícitas, em remédios. Então isso também causa uma depressão, né? Às vezes a pessoa está lá, é fumante, e tira o cigarro dela de uma vez, ela entra em depressão, ou a pessoa que usa bebida alcoólica, né? A gente vê muito caso assim de bariátrico, né? A pessoa que faz cirurgia bariátrica, né? Ela entra nesse ritmo aí para tentar fugir de uma depressão e acaba sendo atraída mais rapidamente ainda para uma depressão. Hiperconexão e excesso de estímulos, como o uso excessivo de internet, redes sociais, né? Hoje nós temos um problema muito grande
né? O pessoal fica 24 horas no celular, né? 24 horas no Facebook, Instagram, WhatsApp, né? E isso causa transtornos, né? Quando a pessoa chega a perder algum contato, a pessoa entra em surto psicótico, né? Igual já teve casos de filho agredir pais por conta de ficar sem celular, sem internet, né? Então isso é muito perigoso. Traumas físicos, psicológicos, experiências de violência doméstica ou abusos é outro sinal também muito propício a gerar depressão, né? A gente vê muito trauma físico, ó, o cara tá de moto, bate, perde a perna, né? Fica deficiente, né? Um trauma psicológico, né? Ver alguém morrer ali na sua frente, você fica com aquilo na cabeça, fica traumatizado. Experiências de violência doméstica ou abuso, né? O pai batia na mãe, ou abusou do filho, então isso tudo acarreta em uma depressão, pessoal, que deve ser tratada. Professor, mas depressão vai ser tratada pelo psiquiatra, por que eu preciso saber disso? Porque o paciente, quando chega na unidade hospitalar, você vai receber esse paciente. É você que vai ter a primeira conversa com esse paciente. E às vezes esse paciente está tão complicado que a conversa que ele tem com você é a que vai resolver o problema dele, certo? Então ele vai se abrir com você tudo, contar tudo para você para depois passar para o médico. E nisso você tem que saber escutar, saber aconselhar e saber passar para o médico. Então é por isso que nós temos que saber o que acontece com essa depressão, né? Outro fator, separação conjugal, perca de emprego, desemprego por tempo prolongado, perca de uma pessoa muito querida e doenças crônicas. Professor, mas isso tudo pode acontecer? Sim, pode acontecer. Separação conjugal, perca de emprego, desemprego a tempo prolongado, você passa mais de anos, né? Desempregado, não consegue arrumar aquele emprego, né? Outros perdem emprego, aí a mulher separa, então assim, isso vai acarretando muitos problemas para a cabeça do ser humano e ele acaba em si tendo uma recaída e entrando em depressão. E doenças crônicas, né? Por exemplo, o cara é cardíaco, não consegue pegar um saco de arroz, é um cara ativo que trabalhava bastante, agora não pode trabalhar mais, vai entrar em depressão. Então nós temos que ficar muito atentos a esses sentimentos. Lembra que em clínica médica eu falei para vocês, paixão mata, né? Então nós entramos aqui, ó, separação conjugal, perca de emprego, sentimentos, né? Então paixão mata, né? Vai levar a depressão que vai matar o nosso paciente, certo, pessoal?